Salve, salve, rapaziada, beleza? A aula de hoje é sobre tipos climáticos e interpretação de climogramas. A gente vai comentar sobre alguns climas brasileiros e alguns climas mundiais. Então se liga aí que eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos que vamos. Feitoria. Rapaziada, então, a gente tem que entender, né, sobre alguns tipos climáticos. Eu vou dar uma olhada nos climogramas, a gente vai localizar eles no Brasil e vamos falar sobre alguns tipos climáticos mundiais, beleza? Então vamos que vamos. Rapaziada, então sobre os climas brasileiros, né, a gente vai começar entendendo que o principal fator do clima é o fator que a gente conhece como latitude, e é onde que passa a linha do Equador no Brasil, a nossa grande referência da latitude. Mais ou menos, tá? Mais ou menos por aqui, aonde eu acabei de riscar essa linha. Ou seja, a gente vai ter um tipo climático que a gente vai chamar de equatorial, que coincide basicamente ali com a floresta amazônica. Gurizada, quando falar sobre o tipo climático equatorial, o que eu quero que vocês saibam, tá? Que é onde a gente tem os climas mais quentes, tá? E chuvosos, tá? Então a maior pluviosidade do Brasil vai estar aqui no tipo climático equatorial, tá? Então, vamos dar uma olhada nos climogramas e a gente já volta aqui para esse mapa. Gurizada, então aqui a gente já pode ver que o tipo climático equatorial ele se subdividiu em dois. Então, qual que é uma característica do tipo climático equatorial que é comum aos dois? Gente, aqui a gente vai ter como característica uma baixa amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima que a gente encontra no ano é uma diferença muito pequena, uma diferença ali, né, quase irrelevante, baixíssima amplitude térmica. Ou seja, quando a gente olha, né, na interpretação do climograma para esta curva de temperatura aqui, a gente não consegue nem identificar o hemisfério. E quando a gente não consegue identificar o hemisfério, é porque é clima equatorial. Porque normalmente, né, a gente tem ou uma curva de temperatura assim, que representa um lugar no hemisfério sul, né? Ou seja, com as temperaturas mais quentes, janeiro e dezembro, e com as mais frias aqui por junho, julho, agosto, ou a gente tem um climograma assim, que representa uma localidade no hemisfério norte, tá? As temperaturas mais frias, janeiro e dezembro, as mais quentes, junho, julho e agosto, tá? Só que quando a gente tem uma curva de temperatura que a gente não consegue identificar o hemisfério, com uma baixa amplitude térmica, ou seja, uma diferença muito pequena entre, né, o mês mais frio e o mês mais quente, vai estar se tratando de um clima ali equatorial. Baixa amplitude térmica é uma característica importante da gente ficar ligado, beleza? Tá? Então, fiquem ligados nisso. Deixa eu botar aqui que acabou saindo da tela. Baixa amplitude térmica como uma das características. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Tá, beleza. Gente, além disso, né, a gente vai ver que do ponto de vista de comparação, né, a gente vai ter as maiores temperaturas, né? Então, tem temperaturas altas e, de uma forma geral, no clima equatorial, a gente vai ter uma intensa pluviosidade, ou seja, muito calor e muita chuva. Aonde é que chove mais no Brasil e no mundo, né? Lembrando que não é só no Brasil que a gente tem o clima equatorial. Então, é o clima que torna possível a floresta amazônica. Então, a gente está falando aqui do equatorial úmido, né? De uma pluviosidade superior a 2.500 milímetros anuais. A gente está falando de uma chuva grande, uma chuva ali absurda, né? Então, uma chuva que possibilita a formação de uma floresta como a floresta amazônica, tá? Então, muito calor, muita chuva, baixa amplitude térmica, essas são as características principais para a gente lembrar. Gurizada, só aqui que eu quero destacar para vocês, a gente tem uma variação que é o semi-úmido. Vocês viram que não é equatorial seco, mas ele tem uma pluviosidade, uma redução da pluviosidade ali a partir de julho, e vai até novembro, depois de dezembro volta a aumentar a pluviosidade. Gurizada, aqui nesta região, tá? Então, aqui deu o município de Machado, Roraima, né? Que seria um município bem característico desse tipo climático. E a parte leste do estado de Roraima, a gente vai ter esse equatorial semiúmido, que é onde a gente tem uma vegetação que não é exatamente a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela depende de muita chuva. Aqui a gente vai ter uma vegetação um pouquinho diferente, que a gente chama de campinarama, tá? E um clima um pouco menos chuvoso do que o equatorial geral. Mas, de uma forma geral, a região influenciada pela linha do Equador é equatorial, tá? Como é que a gente identifica?
intensa pluviosidade, mas mais do que isso, quando a gente, pela curva de temperatura, não consegue identificar que hemisfério está. Então, como o Equador é bem o que divide os dois hemisférios, faz sentido que a gente não consiga identificar que hemisfério está, beleza? Então, a gente vai ver ali, ó, clima equatorial. Daí, rapaziada, a gente vem para o tropical. E aqui eu sempre falo nas aulas do tropical típico, tá? Do tropical clássico, do tropical convencional. E esse tropical, justamente por ele ser o típico, o comum, ele não precisa ter nenhum adjetivo depois. E aonde, né? Aqui a gente vai ver que pega a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Gurizada, aonde que a gente tem esse tropical ali típico? A gente vai ver que pega a região centro-oeste do Brasil, né? Tá? Se espalha, né? Então, pega o Brasil interior, ou seja, o Brasil que ele não consegue receber tanto, né? Da umidade que vem do Oceano Atlântico, porque a umidade, depois a gente vai falar sobre isso, ela acaba sendo barrada, né? Então, esta região do tropical sem adjetivos, né? É a região que tem como principal característica, e a gente olha aqui, né? A principal característica, a característica número 1, vai ser o seguinte: sazonalidade de chuvas, tá? Então a gente consegue observar com clareza e a gente vê que aqui temos um verão chuvoso, estão observando ali no climograma. E qual estação seca? Inverno seco, né? Ah, professor, como é que eu sei qual que é o verão, como é que é o inverno? Gente, a gente consegue ver aqui, nesse caso, pela curva de temperatura, a gente consegue ver claramente que isso daqui se trata de uma localidade no hemisfério sul, tá? Então, a gente não tem a maior amplitude térmica do Brasil, mas a gente já tem uma amplitude térmica que nos identifica qual que é o hemisfério. Então, a gente consegue ver um verão chuvoso, um inverno seco. E por que isso, gente? Porque a gente vai ver que aqui na região amazônica se origina uma massa de ar chamada massa equatorial continental. Esta massa, né, se origina sobre a Amazônia, mas como tudo se desloca ao sul no verão do hemisfério sul, esta massa equatorial continental, ela só consegue atuar nessa região, trazendo a umidade amazônica para esta região de clima tropical durante o verão. Porque essa massa equatorial continental, ela não consegue vir ao sul durante o inverno, porque durante o inverno tudo se desloca ao norte. Então a gente vai ter, em vez disso, né, uma massa polar atuando aqui, tá? E não a massa equatorial continental. Porque o que acontece, gente? Em toda essa região costeira do Brasil, a gente tem serras, planaltos, né? Que eles acabam servindo como uma barreira orográfica, impedindo a entrada dos ventos oceânicos, que poderiam trazer mais pluviosidade para essa região. Ou seja, esta região aqui, ela depende da umidade da Amazônia. Só que a umidade da Amazônia só tem uma permissão atmosférica para chegar nesta região climática durante o verão. No inverno, não. Por isso, verão chuvoso, inverno seco. Essa é a característica número 1, a mais importante, né? E aqui a gente vai ter uma amplitude, né? A gente vai ter uma pluviosidade mais baixa, né? Justamente por essa característica. Então, a gente vai ter uma pluviosidade que vai ficar ali, né? E sempre aqui a gente está falando de números aproximados, né? Porque pensem assim, ó, a gente não tem barreiras, né, naturais para esses tipos climáticos. Ou seja, por exemplo, numa região que fica entre o equatorial e tropical, a gente vai ter uma transição de tipos climáticos, né? Então vai ser um pouco do clima de um pouco do clima de outro, né? Então a gente vai ter essas transições. Então a gente vai ter uma pluviosidade que vai ficar em torno de 1.200 milímetros anuais. Gente, essa sazonalidade, ela influencia muito, né, no aspecto da vegetação. Tu vai no verão, na região ali do Cerrado, que é a região que corresponde ao clima tropical, é uma vegetação verde, né, mais bonita e tal. Daí tu vai no inverno, tu vê a vegetação toda ressecada, inclusive contribuindo para o fato da gente ter uma tendência a queimadas durante o inverno, tá? Beleza? Então a gente vai ver que, cara, o que a gente tem na realidade brasileira? Um monte de climas tropicais, mas a gente tem subtipos do tropical, tá? Então, a gente pode ver que o equatorial também está dentro da zona térmica tropical. Só que o equatorial é o tropical mais perto do Equador. Daí a gente vai ter o tropical úmido, né? A gente vai ter um tropical semiárido. A gente vai ter, né, tropical de altitude. Cada um influenciado por diferentes fatores. Então, aqui já falando do tropical de altitude, gente. Se mantém a característica do tropical, tá? Então, aqui eu não preciso explicar muito, porque mantém a característica do tropical, sazonalidade de chuvas, tá? Só que aqui, o
que a gente vai observar? Se a gente arrasta de um para o outro, a gente vai ver que Ouro Preto, né, vai ser mais alto, né? Então ali pelo menos 800, em torno de 1.000 metros mais alto ali do que Cuiabá, e isso vai influenciar na temperatura. A cada 100 metros acima a temperatura reduz 0,6 graus Celsius, então a gente vai ver que o tropical de altitude é meio, parece que eu estou fugindo, né, da precisão da informação, mas o tropical de altitude, quanto mais alto, mais frio. Então depende da onde, né? Mas a gente vai ver que de uma forma geral, ele é uma variação do tropical, que vai ter em torno de 6 graus a menos que o tropical, tá? Então, uma variação do tropical que vai se encontrar onde? Rapaziada, a gente tem algumas regiões serranas, algumas regiões planálticas, né? Especialmente aqui no sudeste, as regiões que a gente vai identificar como Serra do Mar e etc. Então, aqui a gente vai ter este tropical de altitude, tá? Tropical de altitude pega ali uma faixa importante. Beleza, rapaziada? Tá, daí a gente chega no tropical úmido. O tropical úmido, só que assim, o que eu quero que vocês prestem atenção? Aqui a gente não está falando de qualquer tropical úmido, a gente está falando do tropical úmido de Salvador, mas o de Salvador e o do Rio de Janeiro, os dois são tropical úmido, mas eles vão ter diferenças entre si. Mas o que eu quero destacar para vocês? Aqui a gente vai ter chuva em todas as estações. Ainda que esse climograma ele possa um pouco nos induzir ao erro, pensando que a gente tem um inverno chuvoso e um verão seco, mas aqui a gente tem chuva em todas as estações. E chuva em todas as estações é uma condição para a formação de florestas. Então a gente tem a floresta como uma floresta resultante desse tipo climático, é uma floresta chamada de Mata Atlântica, tá? Então, um tropical úmido, né? Tem a Mata Atlântica. Aqui na região nordeste a gente chama de Zona da Mata. E a gente vai ter uma pluviosidade, né? Uma chuva que vai ficar ali em torno de 1.700 milímetros anuais. Então, lembre que eu falei, são sempre números aproximados, porque a gente está falando, por exemplo, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente fala do tropical úmido, ou tropical costeiro, ou tropical litorâneo, né? Olha só a extensão que ele vai pegar. Desde a região nordeste, daí passando aqui por Salvador, né? Daí pega a região sudeste. Então, tipo, é uma extensão latitudinal muito grande, tá? Então, por exemplo, se eu fosse pegar o tropical úmido do Rio de Janeiro, ia ter as barrinhas de chuva mais equilibradas. Mas como eu peguei, né, o exemplo do tropical úmido de Salvador, só para mostrar para vocês, ele vai ter mais chuva no inverno. Porque o que acontece, gente? Daí é importante a gente saber da onde que vem essa chuva, né? Então a chuva, ela vem do oceano, por isso que o nome da mata é Mata Atlântica, por isso que a gente chama de tropical úmido, ou tropical litorâneo, ou tropical costeiro. Então, quem é a massa de ar responsável pela transferência dessa chuva? Uma massa de ar chamada massa tropical atlântica. Só que essa massa tropical atlântica, ela vai atuar no verão e no inverno. Só que assim como tudo, essa massa tropical atlântica, ela vai se arrastar para o norte e para o sul, conforme as estações do ano. Peraí. Deixa eu tirar aqui. Então, ela pode atuar aqui mais no litoral sul e sudeste durante o verão no hemisfério sul, porque tudo se desloca ao sul no verão do hemisfério sul, mas imagina que o centro de origem dessa massa de ar, no verão do hemisfério norte, tá? Que é o nosso inverno do hemisfério sul, e por isso que o inverno lá em Salvador era mais chuvoso, ele vai se deslocar mais ao norte, então atingindo aqui mais direto com o litoral nordestino, e por isso dá a aparência daquela inversão ali, tá? Então, lembre que esses sistemas atmosféricos, eles não são estáticos, eles são dinâmicos, tá? E isso é importante você saber, tá? Então, rapaziada, então aqui a gente está completando, né, os tipos climáticos, tropical úmido, tá? E daí, aqui a gente vai chegar num tipo climático, que é o tipo climático mais seco do Brasil. Eu estou aqui fazendo o contorno para a gente chegar nele, que é o tipo climático que abriga o bioma da Caatinga, né? Vamos botar o nome aqui, né? É o nosso semiárido, ou tropical semiárido, tá? Aqui a gente tem o tropical úmido, aqui a gente tem o tropical de altitude.
beleza? Tá, então vamos lá. Tropical semiárido. Rapaziada, o tropical semiárido aqui pega um climograma de Juazeiro, na Bahia. E aqui, gente, a gente vai ter como característica a menor pluviosidade a nível nacional. Gurizada, isso significa que chove muito pouco? Sim, chove muito pouco, especialmente na comparação com a realidade brasileira, tá? Então, a gente vai ver que o que a gente precisa para caracterizar um tipo climático como deserto? Chuva inferior a 250 milímetros anuais, um semideserto de 250 a 500 milímetros anuais. Só que assim, o que eu quero comentar com vocês? Ainda que em Juazeiro chova em torno de 450 milímetros anuais, tem partes da região da Caatinga que vai chover, né, aproximadamente 700 milímetros anuais. Peraí que eu botei 70. Tem partes da região da Caatinga que chega a chover 700, ou seja, é um semiárido próprio nosso, né? Ele não é uma característica de outro semiárido, é um semiárido próprio nosso e que vai ter chuvas concentradas ali a partir de outubro, né? Pegando até maio, basicamente, tá? Então, é pouca chuva concentrada nesse período, mas a gente tem um período de mais chuvas que vai coincidir basicamente com o verão, tá? E tem um período extremamente seco. Menor pluviosidade é a principal característica, e isso faz com que a gente tenha plantas adaptadas a um ambiente extremamente seco. Plantas essas que a gente vai chamar de plantas xerófitas, tá? Então, quando a gente precisar identificar, né, numa questão e tal, identificar o clima semiárido, o que a gente vai ver? Cara, uma pluviosidade aqui, ó, que são as barras, uma pluviosidade muito pequena, né, de outubro a maio, tá? Então, ela vai chover, tipo, quase, né, 1.500 milímetros a menos do que o equatorial, sendo que está na mesma latitude do clima equatorial. Isso é muito louco, gente, tá? Então, tropical semiárido, plantas xerófitas adaptadas a esse ambiente. A gente já vai fazendo o link, né? Porque o link com biomas, porque a gente vai ver que o bioma é espelho do clima. Então, a vegetação que é aonde está é a vegetação que o clima faz possível, né? O clima torna possível. Então, rapaziada, para a gente falar de um último aqui, tipo climático, a gente vai pegar como referência um outro paralelo. A gente pegou como referência o paralelo da linha do Equador, e agora a gente vai pegar o paralelo, que é o nosso Trópico de Capricórnio. Gurizada, tudo que está ao sul do Trópico de Capricórnio já não está mais na faixa temperada, beleza? Tá? Desculpa, já não está mais na faixa tropical. Tudo que está ao sul do Trópico de Capricórnio vai ficar na região temperada. Então é muito importante eu lembrar isso para vocês, gente. Subtropical não é um tipo climático tropical. Isso é um erro que muita gente comete. Acha que subtropical é um tipo climático tropical. Não, subtropical é um tipo de clima temperado, tá? Tipo de clima temperado. Peraí. Então, por que tropical no nome? Porque é o tipo temperado mais perto do tropical, por isso subtropical, tá? Então, a gente vai ver aqui a subtropical, que vai estar ali ao sul do Trópico de Capricórnio. Qual que é a característica que grita quando a gente olha para esse climograma? A característica que grita vai ser a seguinte: maior amplitude térmica anual. Ou seja, aqui, né, imagino que grande parte dos meus alunos morem na região sul aqui, né? Eu moro em Porto Alegre atualmente, então a gente vai ver a diferença entre a mínima e a máxima é absurdo, né? A gente tem que estar preparado para tudo, né? As gaúchas têm o cropped, tem a roupa para muito calor, tem casaco de neve, tá ligado? Então aqui a gente lida com uma diferença muito grande. Então aqui a gente tem um climograma de subtropical, ali da cidade de Blumenau, em Santa Catarina, né? E essa característica é uma característica que aponta para um clima temperado, estações bem definidas. Quando a gente vê um temperado típico, né, a gente vê que estão marcadas as estações. Ainda que o clima esteja cada vez mais confuso, é o que tem mais próximo de estações bem definidas, né? No subtropical, no temperado, né? Então, lembre subtropical como um tipo do temperado. E a gente vai ter chuva em todas as estações. Não tem estação seca, tá? Ainda que o tipo de chuva seja diferente, no verão mais convectiva e no inverno mais frontal, por conta da composição atmosférica, né? Mas a gente tem chuva em todas as estações, sem estação seca, tá? Então,
Importante a gente lembrar disso. E tem variações também, tá? Então não pense assim o subtropical como uma coisa só. Ainda que a gente mostre só um climograma do subtropical, a gente vai ver que uma região como, por exemplo, uma cidade como, por exemplo, Urubici, que já está submetida ali 1.200 metros de altitude, 1.000 metros de altitude, cara, já vai ter um clima, né, que vai ser significativamente mais frio do que a mesma latitude no nível do mar, tá? Então, ainda, né, na região subtropical, a gente tem que ponderar aqui as serras do sul, né, os planaltos, catarinense, paranaense, gaúcho, né, essa região aqui, submetida ao fator altitude. Beleza, rapaziada? Tá? Importante a gente ficar ligados nisso. Daí, gente, eu quero comentar com vocês, tá? Sobre outros tipos climáticos mundiais. Porque lembrem que quando a gente está falando de Brasil aqui, né? Quando estamos falando de Brasil, a gente pega uma amostra dentro da latitude, que vai do equatorial até parte da região temperada, né? Então a gente não tem uma amostra latitudinal tão grande assim, porque a Terra se estenderia até os polos, né? Ali o Brasil vai até 30 e poucos graus de latitude, né? Latitudes mais altas. Então, eu quero mostrar outros tipos climáticos que não aparecem no Brasil, mas que são importantes também da gente comentar aí brevemente características gerais. Rapaziada, então aqui eu peguei um climograma da cidade de Atenas, né, na Grécia. Gurizada, qual que é esse tipo climático? Daí a gente vai ver que esse tipo climático a gente chama de clima mediterrâneo. Está na volta do mar Mediterrâneo, né? E o tipo climático mediterrâneo, ele tem uma característica muito clara no que diz respeito à dinâmica de pluviosidade. Assim como o tropical, ele também vai ter chuvas sazonais, uma estação chuvosa e uma estação seca. Só que aqui a gente vai ter uma inversão em relação ao clima tropical. A gente vai ter um verão seco e inverno chuvoso. Mas, professor, ali pelas datas não está batendo o que o senhor falou, né? Gente, tá. A primeira coisa que a gente faz para interpretar um climograma desses, né, é a gente ver a curva de temperatura. E a gente vai ver que pela curva de temperatura, essa é significativamente, claramente, uma cidade do hemisfério norte. Ou seja, quando é que começa o verão do hemisfério norte? 21 de junho. Quando é que começa o inverno do hemisfério norte? 21 de dezembro. Então, a gente tem essa inversão dos hemisférios, tá? Então, mostrou um climograma em que tem bastante chuva no inverno e um verão seco, provavelmente o climograma de clima mediterrâneo, que a gente encontra em algumas regiões aqui que eu vou, né, grifar para vocês, gente. Então, por exemplo, a região aqui do sul da Europa, e isso explica também as queimadas do sul da Europa, né? Então, Atenas está no sul da Europa, e o norte da África, tá? Aqui a gente tem clima mediterrâneo, parte da Austrália, né? Uma parte aqui dos Estados Unidos. Então, a gente vai ter essa característica ali do clima mediterrâneo com essa dinâmica de chuvas, tá? Então, vou botar aqui médio de Mediterrâneo. Tá bom, gente? É importante a gente pensar o seguinte: por que tem um verão seco? Porque no verão do hemisfério norte, tudo se desloca ao norte. Então, imagina que aqui, nos 30 graus norte, onde está o deserto do Saara está aqui, eu normalmente tenho uma faixa de altas pressões. Só que essas altas pressões, elas não ficam paradas aqui. Essas altas pressões, elas se deslocam ao norte. Eu, inclusive, já expliquei isso em outra aula. Ou seja, essas altas pressões, a atmosfera que está em cima do Saara vai para o sul da Europa, nesse período. Então, imagina o quão seco é. É a atmosfera do Saara que vai para o sul da Europa. E isso acaba propiciando as queimadas do sul da Europa. Então, somando isso a mudanças climáticas e tudo. Então, é um tipo climático importante da gente pensar. Tipo climático mediterrâneo. Gente, aqui, né, eu trouxe só um exemplo para a gente pensar sobre, né, a influência da altitude, né? Então, aqui a gente vai ter um clima, tipo climático seria um clima frio de altitude. Só que assim, gente, assim como eu falei do clima tropical de altitude brasileiro, o frio de altitude também é muito relativo, porque depende da altitude e da latitude também. Então, por exemplo, a cidade de La Paz, né, na Bolívia, fica, ó, vou identificar aqui, ó, pegar como referência o Lago Titicaca, eu consigo me achar aqui, ó. Cidade de La Paz fica aqui, ó. Ou seja, tá dentro da região tropical, tá?
Está na região tropical? La Paz. Porém, ainda que esteja dentro da região tropical, está submetida a mais de 4.000 metros de altitude, né? Então, a gente tem que sempre lembrar, o clima frio de altitude é sempre relativo à altitude. Aqui é um tipo climático que está submetida a 4.000 metros ali na capital da Bolívia, em uma das capitais da Bolívia. Então, a gente sempre tem que lembrar daquela máxima que eu comentei com vocês. A cada 100 metros acima, tá? A temperatura reduz 0,6 graus Celsius. Então, aqui, se a gente está falando, né, cada 100 metros acima, a temperatura reduz 0,6 graus Celsius, né? 1.000 metros são 6 graus a menos. 2.000 metros, 12 graus a menos. 4.000 metros, 24 graus a menos, tá? Então, aqui a gente vai ver que seria 24 graus a menos do que uma região na mesma latitude. Então, influencia bastante, né? Influencia bastante. Ali a gente vai ver que as temperaturas aqui, né, no climograma, elas ficam pertinho dos 10 graus, né? Então, isso significaria que normalmente deveria estar aqui perto dos 30 na mesma latitude, tá? Então, importante a gente pensar sobre isso. Gurizada, trouxe aqui um climograma de uma região realmente desértica, né? Então, trouxe a capital do Egito, né? Por que eu falei realmente desértica? Porque aqui a gente está falando de um lugar, né? Quando a gente falou do tipo climático semiárido, é um semiárido, né? E fica bem claro, né, ao a gente observar que essa cidade está no hemisfério norte, pela curva de temperatura, e que tem um pouco de chuva, né, ali no inverno, tá? Então, o que acaba acontecendo no inverno? Acaba descendo, né, tudo para o sul, porque o inverno do hemisfério norte é o verão do hemisfério sul, descendo tudo para o sul, então acaba descendo um pouco da atmosfera ali da região temperada da Europa, trazendo um pouco de chuva para esta região, tá? Então, e a gente vai ver que também uma das características aqui do clima desértico, além da baixíssima pluviosidade, tá? Então, o clima desértico típico, para se encaixar dentro do padrão de desértico, tem que ter uma pluviosidade inferior a 250 milímetros anuais. E se vocês forem ver, né, somar a pluviosidade aqui, ó, tu vai ver, tem aqui, ó, janeiro, menos de 10 milímetros, fevereiro, menos de 5. Tu for somar todas, tu vai ver que tranquilamente se encaixa dentro desse padrão de inferior a 250 milímetros anuais. E a gente vai ver que uma característica do clima deserto é uma grande amplitude térmica, especialmente a amplitude térmica diária, tá? Porque como é muito seco, né, a gente vai ter uma grande diferença da temperatura entre o dia e a noite. Também a amplitude térmica anual, tá? Ela é marcada, mas especialmente a diária. Beleza? Gurizada, daí a gente chega aqui em Moscou, né, a capital da Rússia, e a gente vai ver que a nossa curva de temperatura ela vai lá para baixo, né? Vai lá para baixo, ou seja, as temperaturas elas chegam a temperaturas negativas. Então, aqui em janeiro, né, uma temperatura média do mês de janeiro de menos 10 graus Celsius. Como é que a gente chama esse tipo climático que tem, né, temperaturas negativas? Clima frio, tá? Então, gente, definitivamente, esse tipo climático ele vai se encontrar em latitudes, né, muito altas, tá? Ou altitudes muito altas, mas aqui no caso são latitudes muito altas. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma latitude que fica em torno de 55 graus norte, né? Então, é uma latitude alta que acaba fazendo que tenha temperaturas negativas, né? Somado ali a outros fatores, de correntes de ar e tudo, né? Então, uma latitude que acaba fazendo com que tu tenha uma grande diferença de amplitude térmica, mas essa diferença de amplitude térmica ela começa lá embaixo. Então, ainda o mês mais quente, né, não é tão quente assim. Então, o clima frio vai ter, como a gente pode falar, invernos rigorosos, né, com bastante neve, tá? E os verões são verões amenos, não são verões quentes, beleza? Então, clima frio. Só que mais frio do que... Tá, antes do clima polar, né? A gente vai ter também o clima de Nova York. E Nova York é um excelente exemplo, porque Nova York, pela sua latitude, ela é um exemplo perfeito de clima temperado. Gurizada, Nova York está aproximadamente ali, né, numa latitude
de 40 graus norte. 40 graus norte, tipo, tá entre 40 e 45, não vou lembrar exatamente, mas o que eu quero que vocês destaquem disso? Gente, Nova York é o temperado típico, assim, né? Porque 45 seria bem a metade do caminho entre 0, a linha do Equador, e 90, os polos. Ou seja, vão ter estações do ano bem definidas. E eu sempre comento, essas estações do ano ficam muito visíveis, a gente observando, né, a sazonalidade das plantas, da vegetação no Central Park, né, de Nova York. Porque a gente vê, né, no verão com as folhas verdes bonitas, daí no outono as folhas começam a ficar amareladas, né, avermelhada, amarronzada e caem, né, daí depois no inverno sem folhas, na primavera voltam a brotar as folhas. Então aqui a gente vai ter, né, como característica do temperado, que a gente já tinha comentado lá no subtropical, essa grande amplitude térmica. E aqui a gente pode falar de estações bem definidas. Que olha essa curva de temperatura. Olha que beleza, vai lá do 0 até os 25, né? 0 em janeiro, até 25 em julho, né? Estações definidas. Essa é a característica clássica do temperado, tá? Porque durante o verão recebe as massas de ar, né? Em Nova York recebe as massas de ar vindas do sul, equatoriais e tal, então traz o calor. E durante o inverno descem as massas polares, tá? E trouxe aqui, gente, um último exemplo, a cidade de Thule, na Groenlândia. Território dinamarquês no norte da América do Norte. Rapaziada, olhem só essa aberração, né? Olha essa curva de temperatura que vai aqui de menos 25, tá? Ali, né, no mês de março até 5 graus no mês de julho. Gurizada, aqui estamos falando, né, de um clima que vai ser chamado de clima polar. E onde é que eu quero muito conhecer o clima polar. Eu fui pesquisar quantos habitantes tem essa cidade e não chega a 1.000 habitantes. Imagina que merda, né? Tu vai mijar, teu xixi congela antes de chegar. Então é muito, muito frio, né? Moram menos de 1.000 pessoas e eu, para mim, Porto Alegre já é frio o suficiente. Então aqui a gente vai ter uma latitude de 76 graus norte, tá? Então a gente está falando de um lugar muito perto do polo. Eu diria que aqui é praticamente o limite do que é possível viver, né? Do que é viável ter uma vida, né? Então aqui a gente está falando, tá? A gente está falando do frio mesmo, né? Aqui, ó, frio pra caralho, tá? Não tem. Lá no verãozão, tá? 5 graus em média. Ou seja, no verão tá fazendo frio que a gente aqui em Porto Alegre tá morrendo de frio. Vocês estão entendendo, tá? Então, é isso, tá? Então, só pra gente observar climogramas e poder pensar sobre tipos climáticos, que isso é extremamente importante. Beleza, minha gente? Então, bons estudos, vamos que vamos. É nóis!